Um dos jornais mais populares da Inglaterra gerou polêmica nessa quinta-feira ao comparar o Fluminense a um time de aposentados por conta da idade dos jogadores da equipe brasileira, e isso acabou repercutindo tanto que o Felipe Melo, o Fernando Diniz e o próprio Kyle Walker, que é jogador do City, responderam a esse jornal. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar tudo o que eles publicaram e também as respostas desses jogadores, e eu vou querer saber a sua opinião sobre uma grande polêmica envolvendo tudo isso. Bom, para começar, se liga aí nas desrespeitosas palavras publicadas por eles. Para conquistar o Mundial, o Manchester City precisa vencer uma escalação mais adequada ao Soccer Age. O campeão sul-americano, Fluminense, tem uma mistura intrigante de veteranos e prodígios no caminho de Pep Guardiola. Os campeões sul-americanos venceram a semifinal na segunda-feira com um 11 inicial que contou com 2 jogadores na casa dos 40 e mais 5 na casa dos 30. O grande Marcelo, de 35 anos, ex-lateral esquerdo do Real Madrid e 5 vezes campeão da Liga dos Campeões, está de volta ao clube onde começou a carreira e não é de forma alguma o mais velho. O Fluminense terminou em 7º lugar no Brasileirão e pode parecer mais uma escalação do Soccer Age do que um time pronto para enfrentar o poder dos campeões europeus de Guardiola. Mas há outro elemento crucial nisso: a FIFA precisa de uma final adequada do Fluminense contra o City, até pela reputação da Copa do Mundo de clubes. E bem, sabemos que a zoeira é legal, que tem rivalidade e tudo mais, mas o Telegraph é um dos principais jornais britânicos e dizer o que disseram é uma atitude que vai até contra a ética jornalística. Basicamente, eles olharam para a América do Sul com um olhar de terceiro mundo, coisa que nós sabemos que até acontece por aí, mas que não deveria acontecer vindo de um jornal. E agora se liga aí então nas respostas do Felipe Melo, do Kyle Walker, lateral do próprio City, que também ficou indignado com o desrespeito, e claro, do Fernando Diniz. Boa tarde. Bom, eu nunca tinha escutado falar desse jornal, né? Seja porque eu joguei na Inglaterra, de repente, ou porque, né, de repente, o maior jornal da Inglaterra, não sei. E depois que eles falaram essa bobeira, eu acabei sabendo quem são. Eles foram inteligentes, é uma forma de chamar o público, né? Cada um tem uma forma de chamar o público. As redes sociais, ela veio, dentre muitas coisas, para dar voz a muitos idiotas, né? Idiota como esse que acabou falando essa tremenda besteira. Eu penso que no futebol, você tem atletas como, por exemplo, o Endrick, que é muito jovem e que já tem uma explosão, já que muitos jogadores demoram muitos mais anos para ter, de repente com 16, 17 anos já no profissional, na seleção brasileira. Eu, por exemplo, tive a minha oportunidade com 25, 26 anos, né? Assim como existem atletas que são demasiado jovens e conseguem atuar no meio de grandes figurões, também existem atletas que têm uma certa idade já, como é o meu caso, né? E conseguem também jogar e muitas vezes atuar até melhor do que garotos, né? Então depende muito da forma com que o atleta se cuida, a forma com que o atleta ele age como profissional, a forma com que o atleta ele é disciplinado, né? Então eu jogo porque eu sou disciplinado, porque eu sou profissional, porque eu pago um preço importante, porque eu amo futebol, né? Mas coisas assim vão acontecer, sabe? Assim, vai haver pessoas que vão usar de repente da inteligência para falar coisas que são significativas, e vão ter pessoas que vão usar de situações idiotas para falar, como foi o caso desse jornal. I think it's a little bit disrespectful for people to say that, for the likes of Marcelo, that has won countless Champions Leagues. From the clips that I've seen now, he's still playing at a very, very high level. I feel age is just a number for me. It's about the level of performances, the dedication to the game, which I feel Marcelo's been, if not one of the best left backs ever to grace, football, and that shows in his level of performance. So for me, age is just a number, and it's probably a little bit disrespectful them comments. Marcelo, sua pergunta ela foi muito boa, sabe? Eu acho que a gente pode aprofundar nela um pouco. Porque você falou, no final você fala se a maneira de responder é fazer as coisas no campo. Eu não acho que responder é fazer as coisas no campo. Isso é uma questão de comportamento que senão a gente vai se transformar, vai ficar parecido com o cara que escreveu do Telegraph. E não é isso.
quando falta com respeito, a gente pode até, de repente, se motivar um pouco mais para ganhar, mas não é o resultado do jogo que vai definir se isso está errado ou não. Porque, eventualmente, aí o City ganha da gente, joga bem, aí o cara, como se ele tem razão, ele não tem razão em nada. Não é o resultado se ele vai ganhar, perder ou empatar, isso é uma falta de respeito. E a falta de respeito não tem nada a ver com a partida do jogo. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender definitivamente no jogo brasileiro, mas a gente tem que não aprender. A gente vai achar que é legal se a gente Fluminense perder, se o City ganhasse, tá vendo? É um time de aposentado mesmo. Como muita gente no Brasil torceu para esse time ser rotulado como um time de aposentado. Não são só eles. Isso é uma coisa que a gente cultua dentro do Brasil o tempo todo. Que quem ganha o jogo são os grandes vencedores. Então não importa muito se você tem moral ou se você é desrespeitoso. Porque isso vai virar motivo de chacota e daqui a pouco a gente está rindo disso aí. Isso é errado, o erro está por ele mesmo. Isso é um erro ético e moral. Não tem nada a ver com partida de futebol. Tentaram o tempo todo desqualificar o Felipe Melo aqui, desde quando eu cheguei aqui. Hoje eles estão respeitando. Ele fez uma partida brilhante. Não é que ele jogou bem. Jogar bem é uma coisa. Ele foi brilhante contra Marrocos. Os elogios ficaram muito distantes daquilo que tentaram fazer com ele desde quando eu cheguei aqui. Mas muito distante. A gente gosta da desgraça do negócio mesmo. Somente com o jogador. Então a gente não tem muito respeito aqui. E nem tem a seriedade e a ética de pelo menos depois ser na mesma proporção. E muita gente que está aqui, inclusive. Que meteu o pau nele, no Marcelo, no Ganso. Há 2 meses atrás o Ganso estava sendo vaiado no Maracanã. Com esse movimento que se retroalimenta, jornalista, rede social e imprensa. Ele fala, tem que tirar, senão tem que jogar o Marcelo. Tudo fácil. Tudo fácil. Todas as soluções são fáceis. O único cara que é burro é o treinador quando perde. Burro pra caramba. Mas eu nunca me achei burro. E se perder amanhã, que pode ganhar, perder ou empatar. Mas se perder, esse cara nunca vai estar certo. Então a gente não vai jogar para responder ele. A gente vai jogar porque a gente joga por um sonho muito maior. A gente joga porque essa é a nossa vida, porque é o que a gente ama fazer. A gente joga porque a gente nasceu de um lugar assim, quase todos muito pobre, que a gente quer dar, isso aumenta de dar dignidade para as coisas, quando a gente tiver voz, e falar, vale a pena ser jogador. Mas não só para ganhar dinheiro ou para ser aclamado pela imprensa, não. Porque a gente tem a chance de ter ascensão social, de cuidar bem dos nossos filhos e não ficar dependendo do poder público. Da gente poder ser uma voz para poder ajudar as pessoas que militam no futebol. Mas a gente, de certa forma, gosta disso aí. Então não são só eles, no Brasil tem muito disso. Muito, a gente é craque em fazer isso. Quando não ganha, a gente é fracassado da cabeça aos pés. E a gente tem que tomar cuidado para não ser imbecil como ele é, porque muitas vezes a gente se comporta como imbecil igual esse cara foi, de falar isso. E é muito isso, acontece muito no Brasil. E uma das coisas que me inspira a ser treinador justamente é lutar contra isso. Então em mim não vai colar. Como nunca colou. Nunca tinha ganho título. Eu ganhei título de todo dia. Eu sou um felizardo. E é verdade. Quando o Felipe Melo faz a partida que ele fez, vai ver que aquilo já é um título. Porque eu sei como ele estava quando eu cheguei. E vocês sabem que era um sonho para mim trabalhar com ele. Com ele, com o Marcelo, com o Ganso e com os jovens também. E quando a gente chegou aqui no Fluminense, o Fluminense estava, quando a gente foi estrear contra o Palmeiras, o Fluminense estava na zona de abaixamento, quando começou o jogo. Então, quem acreditava? E é praticamente o mesmo time. Aquele era um time criticado, hostilizado, tinha 7, 8 mil tricolores para assistir o jogo no Maracanã. Então esse time já venceu um monte de coisa. Amanhã, pode ser que a gente se consagre, pode ser. Mas esse time ele tem que ser enaltecido e muito. E esses caras mais velhos, então, esse cara chorava no ano passado várias vezes. Então aqueles que fazem aquelas críticas bobinhas, quando fez um gol contra lá contra o Corinthians, tem que falar, fui injusto, mas muito injusto. Entra na fila e pedir desculpa, mas ninguém pede desculpa. Mas tentaram terminar a carreira dele ano passado, como tenta de todo mundo. Como tentaram com o Martinelli, como tentaram com o Samuel Xavier, como vira e mexe quando aconteceu alguma coisa, tenta com o Ganso. Como ano passado, quando terminou o jogo contra o América Mineiro, que foi a terceira derrota seguida, tentaram com o Fábio, que ele fez uma declaração, e assim a gente segue. Então essa sua pergunta, a gente amplia e é assim mesmo que acontece. A gente aqui não vai ser o vencedor da vida porque vai ganhar amanhã ou porque vai perder, vai ser perdedor, não. Aqui a gente tem assim uma conduta de gente que valoriza a vida, as coisas importantes da vida. E nesse sentido, que é o mais importante, o Fluminense está cheio de jogadores campeões do mundo.
E agora a polêmica que eu disse que ia querer saber de você é a seguinte: a maioria das pessoas está obviamente concordando com a ideia de que o jornal foi desrespeitoso, mas sempre conseguimos achar no meio dos comentários aqueles que dizem que o jornal apenas expôs a verdade. Por isso eu quero saber o que você achou, assim como eu, concorda que esse jornal foi sim desrespeitoso de fato, ou acha que eles falaram apenas a verdade? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre tudo isso e o porquê, e se você não viu o Marcelo e o Germancano falando do City anteontem, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Confere lá que tá show de bola também.